sugerindo que trabalhadores registrem a oposição, denunciem ao Ministério Público, e essa é uma questão que, em nível de Brasil, é extremamente complexa, porque há procuradores que pensam assim, há procuradores que pensam assado. Agora mesmo o Tribunal da 4ª Região fez editar uma súmula contrária ao precedente 119. Quer dizer, esse debate ganha vulto e vai ganhar ainda vulto, porque o Tribunal deverá, em razão dessa súmula da 4ª Região, reenfrentar a matéria no seu órgão plenário. Ministro, meu nome é Linda Mara, eu represento as partes integrantes da FEDEC aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, em Santa Catarina. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o Tribunal Regional do Trabalho em Porto Alegre, ele é pioneiro em algumas decisões. No dia 20 de maio, ele aprovou uma súmula de número 86, e eu gostaria de saber, a respeito da contribuição assistencial, eu gostaria de saber qual a sua posição em relação à decisão do TRT de Porto Alegre. Nós temos na Justiça do Trabalho uma nova legislação, a Lei 13.015 de 2014, que introduziu um sistema de processamento de recursos, se antecipando ao próprio Código de Processo Civil, que introduz o chamado sistema de precedentes jurisprudenciais. O Tribunal Superior já tem uma orientação consolidada no precedente 119. Como eu disse agora há pouco, essa matéria deverá ser revista porque surge uma decisão regional uniformizadora em sentido contrário. O novo CPC diz que cabe aos tribunais manterem íntegra, estável e coerente as suas jurisprudências. E o TST uniformiza, unifica a leitura que se faz em torno da ordem jurídica. Isso o TST já fez. Essa é uma questão complexa, porque toca na questão do custeio dos sindicatos, e nós temos do Brasil afora contribuições assistenciais cobradas, previstas em normas coletivas com direito de oposição, outras até sem o direito, e outras que, em uma hipótese ou outra, são questionadas em ações civis públicas. Isso é altamente complexo e o TST deverá se debruçar novamente sobre isso. A minha opinião em relação ao assistencial, que eu acho que é essa a pergunta da senhora: nós temos a contribuição estatutária, que é a mensalidade sindical, nós temos a contribuição assistencial, a confederativa e o imposto sindical. O que acontece no curso da história mostra que a própria contribuição confederativa ela foi idealizada para fazer suprimir a contribuição sindical, o imposto sindical. Isso ainda não se alcançou. O próprio imposto sindical, eu fiz alusão aqui, tentou-se extingui-lo em 1990, não se conseguiu, mas nós precisamos avançar para discutir a questão no seu contexto maior. Nós não podemos pensar aspectos da organização sindical e resolvê-los de forma isolada. A questão do custeio é uma questão séria. Ela diz não apenas com a possibilidade dos sindicatos agirem com a máxima efetividade, mas envolve também a democratização da organização sindical no Brasil. Fala-se em mais de 3 bilhões de reais por ano de imposto sindical. Quais são as bases para uma contribuição assistencial? É uma questão em aberto. Nós precisamos trabalhar para romper com essas amarras do passado, especialmente o imposto sindical, e aí, na negociação coletiva, se poderia avançar para uma contribuição assistencial. Olha que interessante, dizia ainda há pouco, o artigo 138 da Constituição Polaca, a Constituição de 1937, a Constituição do Estado Novo, ela limitava a eficácia das normas coletivas apenas aos associados. O discurso que veda a cobrança da assistencial para não associados é injusto. Taxa de solidariedade, qualquer que seja o nome, é injusto. Mas nós temos um imposto sindical que, com todo respeito, precisa ser enfrentado. Então não dá para pensar as coisas. Nós temos que tentar organizar esse debate de maneira mais ampla, sobretudo porque vem aí, gostemos ou não, o negociado sobre o legislado. Pelo menos esse assunto será enfrentado. Nós temos um risco muito grande aos direitos sociais trabalhistas, por organizações sindicais que mais da metade não negociam, que não são democráticas, que são de gavetas. Então esse debate não pode ser enfrentado de forma isolada, é a minha opinião. Ministro, nós perguntaríamos a Vossa Excelência se nós coletarmos algumas perguntas da plateia e encaminhasse a Vossa Excelência, seriam respondidas para que nós devolvêssemos ao autor? Com certeza.
Então, com essa coisa, nós já colocamos à disposição dos companheiros durante, até mesmo, não precisa ser agora, hoje não, encaminha a coordenação do encontro, as perguntas, que a CNTEC encaminhará ao ministro e depois devolverá aos senhores. Com isso, ministro, nós queremos mais uma vez agradecer a sua presença, a sua palestra, e como eu já disse, despertou em nós um espírito de uma luta maior, inclusive nos alertando para alguns perigos que estão por vir por aí. Receba da CNTEC os agradecimentos e compartilhe conosco os acontecimentos que continuaram aqui do mundo. Muito obrigado, ministro. Bom dia a todos. Dando continuidade ao quarto ENTEC, agradecemos a presença de todos, desejando um bom trabalho no decorrer do dia. Eu vou contar para vocês uma parábola sobre a democracia. A cauda da serpente tinha seguido por muito tempo a direção da cabeça, e tudo estava bem. Um dia começou a ficar descontente com este arranjo da natureza e se dirigiu nestes termos à cabeça: há muito tempo que observo com indignação teu injusto procedimento. Em todas as nossas viagens, és tu que tomas a dianteira, enquanto eu, como um criado servil, sou obrigada a seguir-te. Apareces primeiro em toda parte, mas eu, como um escravo miserável, tenho que ficar atrás. Isso é justo? É direito? Não sou eu um membro do mesmo corpo? Por que não poderei dirigi-lo tão bem como tu? Então exclamou a cabeça: tu, rabo imbecil, queres dirigir o corpo? Não tem olhos para ver o perigo, nem ouvidos para te avisarem dele, nem cérebro para evitá-lo. Não compreendes que é para a tua vantagem que eu dirijo e guio? Para a minha vantagem não é verdade, disse a cauda. Isso é a linguagem de todos os usurpadores. Pretendem reger para o bem dos seus escravos, mas não me submeterei por mais tempo em semelhante estado de coisas. Insisto em tomar a dianteira. Pois bem, replicou a cabeça, assim seja, guia tu. A cauda regozijou-se e tomou a dianteira. A primeira façanha foi arrastar o corpo para uma fossa de lodo. A situação não era das mais agradáveis. A cauda lutou muito, andou às palpadelas e com grande esforço conseguiu sair. Mas o corpo estava todo coberto de imundície e lama. A façanha seguinte foi embaraçar-se entre garças e espinhos. A dor foi intensa, o corpo inteiro se feriu. Quanto mais se debatia, mais fundo eram as feridas. Aqui teria acabado a miserável existência se a cabeça não tivesse vindo em seu auxílio,
livrando-a da situação perigosa. Não contente ainda, teimou em levar a dianteira. Continuou a marchar e quis o acaso que entrasse numa fornalha acesa. A cabeça mais uma vez se apressou a conceder-lhe o auxílio amigável. Mas ai dela, era tarde. A cauda já estava consumida. O fogo bem depressa chegou às partes vitais do corpo, que foi destruído, e a cabeça arrasada na ruína total. Qual foi a causa da destruição da cabeça? Não foi permitir ser guiada pela cauda imbecil? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo com o nosso Brasil? A política governamental era a cauda da serpente. Não há ventos favoráveis para quem desconhece o rumo do porto. Não foi por acaso que houve manifestações nas ruas de grandes cidades e, naturalmente, não se tratava apenas de uma luta do povo para não pagar mais 20 centavos nas passagens. É que já não aguentavam mais tanta espoliação e o aumento das passagens foi a gota d'água. Hoje o Brasil é o país mais corrupto do mundo, onde os políticos praticam as mais descaradas espoliações. Não querem aumentar o salário dos professores e outros profissionais e até os rebaixam, mas aumentam os seus, sempre acima da inflação. Trabalhamos mais de 5 meses só para manter as suas mordomias e de seus apadrinhados e comissionados. A inflação já está corroendo os salários. Não há um sistemático desmonte, de nossas instituições. A nossa indústria está sucateada e agora o desemprego bate a casa de 11 milhões. A democracia é o melhor instrumento, mas só funciona com cabeça de pessoas honestas e competentes no comando. O rumo da democracia depende muito da participação e da organização popular, do papel desempenhado pelas classes trabalhadoras no processo político, partidário e eleitoral. O povo não pode ser mero espectador ou coadjuvante na verdadeira democracia. O povo, por meio de organização dos trabalhadores, deve ser sujeito do seu destino e da sua história. Deve ser, portanto, o ator principal da sociedade democrática. Moral da história: a destruição da própria cabeça foi permitir ser guiada pela cauda. Esse será seguramente o destino do país se permitirem serem dominados pela vontade de políticos inexperientes e populistas. O Brasil está vivendo essa mesma situação por ter entregue seu destino nas mãos de políticos corruptos, populistas, desonestos e incompetentes. Assim, a exposição de hoje tem como tema Previdência, Direito de Vida Digna ao Contribuintes. Então, convidamos para compor a mesa dos trabalhos o seu coordenador, José Cláudio Chaves, presidente do SAI Guarulhos, Mogi e região. Da mesma forma, convidamos para compor a mesa o primeiro debatedor, Neri Emílio Sten, presidente da Fitedeca São Paulo. E o segundo debatedor, Heraldo Rosa, presidente do Senalba Capital, Rio de Janeiro, que completa a composição da mesa. Passamos a palavra, então, ao coordenador da mesa, José Cláudio Chaves, para os encaminhamentos. Bem, companheiros e companheiras, bom dia a todos e a todas. O nosso tema, nós vamos começar a discutir agora, é bastante presente no momento atual da sociedade brasileira e está trazendo enormes desafios para o movimento sindical. Então, entendemos como de importância fundamental podermos hoje
discutir um pouco da questão da Previdência, que nós saímos daqui, pelo menos com algumas diretrizes que possamos levar para nossas bases e juntos enfrentarmos essa questão tão suscitante. O nosso palestrante, vou fazer uma rápida apresentação, é o companheiro Wilson Antônio Romero. O Wilson é bacharel em Comunicação Social e Jornalismo e em Administração Pública de Empresas.